Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Família FM. Estamos começando o nosso programa de hoje, Encontro com a Justiça, e já chamamos os nossos ouvintes para participar deste programa através dos telefones 30790952, 30790938, e depois assistam ao nosso programa através do site www.redejuridicatv.com.br. No programa de hoje nós vamos tratar de um direito fundamental, direito que está assegurado na Constituição Cidadã, e que todos os cidadãos brasileiros deveriam ter acesso imediato, que é o direito à saúde. Os nossos convidados hoje são pessoas especialistas na área de saúde, e nós já convidamos os nossos ouvintes para participar fazendo perguntas e interagindo conosco. O doutor Josier Vilar. Doutor Josier Vilar é médico, é diretor do PRONEP e é presidente do Conselho Empresarial de Medicina e Saúde da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E a doutora Ellen Harumi Miyamoto, que é subsecretária estadual de saúde. Para apresentar o programa de hoje, estamos aqui com os nossos também co-apresentadores de sempre, o juiz João Batista Damasceno e o desembargador Rogério de Oliveira. Eu quero dar bom dia aos nossos convidados, agradecer pela presença e passar a palavra desde já para o doutor João Batista Damasceno. Bom dia, Damasceno. Bom dia, Ciro. Bom dia, doutora Ellen, doutor Josias. Josier. Doutor Josier. Eu estou aportuguesando aqui, simplificando, doutor José. Meu colega, desembargador Rogério, ouvintes da Rádio Família, do programa Encontro com a Justiça. É um prazer muito grande estar aqui hoje participando desse debate com a doutora Ellen e com o doutor José, para tratarmos essa questão da saúde, que é a questão primeira para a vida, né? E que, diante de todos os problemas que nós temos hoje, na saúde pública, e na saúde em geral e na saúde pública, na nossa cidade, no estado e no país. Espero que tenhamos aqui um bom debate, que possamos pontuar as questões e tentar encontrar algumas saídas para as nossas questões. Os ouvintes devem estar perguntando por que convidar profissionais da saúde se o programa chama-se Encontro com a Justiça. É que com a judicialização da saúde, desembargador Rogério de Oliveira, nós estamos virando no judiciário um grande posto de emergência de saúde. Bom dia, desembargador Rogério de Oliveira. Bom dia, Ciro. Bom dia, Damasceno, doutor Josier, sem erros, sem aportuguesamentos, doutora Ellen. Prazer estar de volta aqui ao programa Encontro com a Justiça, e um tema atualíssimo. Os plantões judiciários hoje, Ciro, se transformaram numa questão de plantão de emergência, plantão de saúde para deferir ou não liminar sempre contra plano de saúde, contra o Estado prestador de saúde pública. Então esse tema é muito atual e muito pungente na vida de cada um de nós aqui. Eu trouxe hoje uma proposta de saneamento público para a gente debater aqui, que tem muito a ver com a questão da saúde pública. Então é um prazer tê-los aqui hoje no programa, vamos aproveitá-los muito. E nós já começamos com a pergunta aqui do nosso ouvinte, o garçom, um garçom Luiz, aqui mesmo do Castelo, e ele pergunta ao senhor, doutor Josier, que é um profissional da área de saúde, um empresário da área de saúde, a exemplo de um país socialista pobre, onde a saúde é preservada, como Cuba, diz aqui o nosso ouvinte Luiz, por que um país rico como o nosso não garante o acesso democrático à saúde a todos os cidadãos? Bom dia, doutor Josier, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, doutor Ciro, doutor João Batista, doutor Rogério, minha colega Ellen, que todos os ouvintes da nossa rádio, muito bom dia a todos. Eu sinto que esse é um problema realmente interessante que o nosso Luiz está questionando. O acesso universal à saúde é garantido pela nossa Constituição brasileira. O problema é que quando os nossos parlamentares que votaram a Constituição incluíram
na Constituição brasileira que a saúde era um dever do Estado e era um direito do cidadão, portanto o Estado tem dever de prover à população de saúde no seu sentido mais amplo, do ponto de vista de prevenção de doenças, de promoção de saúde e de assistência médica. Possivelmente, os nossos constituintes pensaram muito mais em prevenção de doença e promoção de saúde, porque não destinaram recursos adequados para a assistência médica. Então, esse bem coletivo que é a saúde, todo mundo tem direito, mas a assistência médica, diferentemente de prevenção de doença e de promoção de saúde, tem um custo crescente, porque incorpora tecnologia com uma velocidade que é inadministrável. Cada dia que passa surgem novos exames mais complexos e mais custos. E não houve uma previsão na nossa Constituição da fonte de receita para pagar essa incorporação tecnológica necessária e que as pessoas desejam. Então nós temos essa dificuldade de acesso que o nosso Luiz reclama, porque não há recursos compatíveis com as demandas existentes. Provavelmente, e eu asseguro que tem, um componente de má gestão também, seja no público, seja no privado, especialmente má governança. Não existe entrosamento entre os setores públicos e privados que possam reduzir os gastos desnecessários, os desperdícios existentes, que melhoraria a possibilidade de acesso. Essa é uma equação, Luiz, que só fecha se nós tivermos mais dinheiro destinado para a saúde e melhor governança e gestão do nosso setor. Essa foi a pergunta do nosso querido ouvinte Luiz Werner, que é garçom aqui no centro da cidade. Mas o senhor falou aí em desenvolvimento da tecnologia na medicina, e nós, graças a Deus, nós estamos tendo até um aumento da longevidade por causa do progresso mundial da medicina. Mas isso é contestado por alguns médicos, né, doutor José? Alguns médicos reclamam que hoje, modernamente, você entra num consultório médico, a primeira coisa que o médico faz é pedir diversos exames, quando há uma corrente considerável de médicos tradicionais que fazem o exame da forma tradicional e com muito mais sucesso. Como é que o senhor explica essa divergência entre correntes de médicos que defendem o uso abusivo, até chamado por alguns, dos exames, e em contrapartida outros médicos mais tradicionais usam a medicina tradicional com o mesmo sucesso? Como é que o senhor analisa isso, doutor? Doutor Ciro, eu penso o seguinte, essa distorção aconteceu na medicina porque nós vivíamos um mundo anterior em que a medicina era baseada no conhecimento. Então, o relacionamento entre médico e paciente se dava pelo conhecimento do médico. Ele tentava fazer o diagnóstico, ele tentava ouvir, ele tentava usar recursos baseados no seu conhecimento pessoal para resolver o problema da população. Mudou-se o modelo de governança e de gestão da saúde. Hoje, a medicina é feita com base no procedimento. A remuneração profissional, seja ela no público, seja ela no privado, e no público tem formas de remuneração que se baseiam na utilização de procedimentos que são utilizados. Então é um incentivo absolutamente absurdo que nós tenhamos que estar incentivando o médico para ser melhor remunerado a usar cada vez mais e mais procedimentos de investigação diagnóstica e terapêutica, e não fazer um relacionamento na base do conhecimento que permita ao médico fazer diagnóstico de coisas simples com simplicidade. O sistema não remunera a humanização, né? Não remunera a simplicidade. Não remunera a simplicidade. Ele só remunera a complexidade. Essa que é a distorção do sistema. Essa conta não fecha, não há. O Estado brasileiro não há recurso que consiga remunerar esse volume de complexidade que é demandado. Mas essa quantidade de exames, ela traz melhores informações, por outro lado, ou não? Eu acho que não, doutor Rogério. Eu penso que a maioria dos exames que são solicitados, eu não digo que a maioria dos exames, os exames precisam ser solicitados com a necessária necessidade do paciente. Então,
se você tem um quadro clínico que seja de simplicidade, não há razão alguma de você demandar imensos e complexos exames de investigação diagnóstica para as coisas simples. Mas a judicialização da medicina, que foi aqui falado na abertura do Dr. Ciro Darlan, talvez, se as pessoas estão indo tanto ao judiciário, é porque tem alguma coisa errada na saúde. Vocês hão de convir que não é razoável que esta demanda crescente na judicialização seja uma coisa normal. Embora seja do Estado democrático, direito do cidadão ir ao judiciário, mas se ele está indo ao judiciário é porque tem alguma coisa errada na relação nossa com a gente, conosco. Eu sou do interior e eu sou de uma época, né, eu sou de um lugar e de uma época em que a saúde era assistencial, como era a saúde no Brasil no início do século XX. É prestado pelas Santas Casas. Eu nasci da Santa Casa de Carangola, o único hospital da região. Então, tem uma época no Brasil que a saúde é assistencial. Nós temos um segundo momento, que é aquele dos próprios trabalhadores, que por meio de seus institutos, né, organizam a sua saúde, a sua previdência, e que o Estado assume isso, mas para aqueles que são segurados, né? E depois de 88 a gente tem a saúde universal para todos, segurados ou não segurados, não mais assistência, mas agora como direito. E acho que tem um problema aí, melhorou no interior do Brasil, onde não tinha saúde, onde não tinha segurado, onde não tinha Santa Casa, e, portanto não tinha hospital, tinha um farmacêutico na vila que cuidava, ou da cidade que cuidava, e não tinha mais nada disso. Melhorou alguma coisa no Brasil. Tem uma gama de recursos, né? Os recursos hoje canalizados para a educação, para a saúde, para essa saúde curativa, né? Aumentou muito. Agora, tem um problema de gestão muito sério, isso foi essa semana mostrado, dos bilhões destinados, né, para a saúde, a maioria acabou na mão dos terceirizados das OS. Né? Eu acho que nós temos aí um problema. O que é OS? As organizações sociais, né, da saúde, às vezes hospitais que não têm a gestão privatizada, ainda a gestão pública, boa parte daqueles serviços, né, estão na mão dessas entidades privadas, e aí a gente vai ter que saber que entidades são essas, quem são os donos delas e quais as relações que eles têm com o poder público. Eu, dos últimos 15 anos, né, de início de 98 até 2012, eu fui juiz de Nova Iguaçu e me deparei com a questão da saúde pública na Baixada, no Hospital de Iguaçu, na Casa de Caridade de Nova Iguaçu, que acabou fechada, nos conveniados, né, e posso lhe dizer do horror que é, né, uma pessoa ter que ir preferir a justiça para obter uma vaga no hospital, uma vaga para internação, né, ou fazer uma cirurgia, ao invés de procurar, né, o vereador, né, para pegar uma cartinha, né, alimentando o assistencialismo e o clientelismo. Então temos um problema de gestão muito sério da concepção de saúde. Eu não vou nem falar das outras coisas, tá? De licitações. Então eu acho uma das principais questões que nós temos aí hoje, além de recursos, né, que são finitos, é essa questão da gestão desses recursos. Doutora Ellen, bom dia, doutora Ellen. Falando em simplicidade, como anda o programa Médicos de Família no Rio de Janeiro? Bom dia a todos os colegas que estão aqui. Bom dia, doutora Ellen. O programa, ele vem avançando no município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro, há 6 anos atrás, ele era o pior em cobertura na atenção básica do Brasil, a pior capital. Né? Acho que só perdia para Sergipe, talvez, com menos de 3%, e hoje está chegando aos 50%. Acho que concordo com o que foi falado aqui. Acho que a gente tem um modelo em que não se privilegiou nem no modelo de formação, nem do reembolso e do pagamento, né? A questão do médico de família. Hoje a gente vê uma grande dificuldade de ter os médicos na atenção primária. O governo federal instituiu o programa Mais Médicos, trazendo médicos de fora para fazerem a parte da saúde da família, porque toda a lógica hoje do mercado, ela é montada em cima dos procedimentos. Então a gente vê esse reflexo tanto na assistência, onde a gente não consegue ter coberturas adequadas e qualidade adequada do atendimento, muito menos hoje na escola de formação, né? Hoje a gente tem uma série de vagas sobrando, né, para formação de pediatra, clínico geral, nas cadeiras ditas cadeiras básicas, porque isso hoje não reverte em produção, em procedimentos. E por outro lado, uma grande especialização de boa parte dos médicos.
Então a gente tem uma lógica de mercado hoje que é muito difícil, muito perversa em termos de organização de sistema de saúde. A pediatria, ortopedia todo mundo quer, né? Porque é um procedimento que é rápido, né? Ele é complexo, usa de materiais que são caros, né? E o vínculo com o paciente, ele se dá no momento da cirurgia, no pré-cirúrgico, fez a cirurgia, deu alta da cirurgia, o paciente acabou aquele vínculo. E paga bem. E tem uma boa remuneração. Diferente da situação dos clínicos e da estratégia da saúde da família, que é esse acompanhamento, de conhecer o local onde a pessoa vive, o ambiente onde a pessoa vive, quais são as condições sociais onde ela vive, para tentar organizar minimamente um plano para que ela tenha um envelhecimento saudável e consiga atingir a sua potencialidade de produzir para a sociedade. Doutor Josié, falamos aqui em médicos cubanos. Qual é a sua opinião a respeito dessa importação de médicos cubanos para atender a nossa população? Doutor Ciro, eu acho que há um déficit de médico no Brasil. Isso é inegável. Quando a gente vê as estatísticas comparativas de médicos do Brasil com os Estados Unidos, ou com o Canadá, ou com países que têm um nível de assistência com a Inglaterra, aparentemente o Brasil estaria bem servido do número de médicos, mas não é assim. O médico no Brasil, ele tem atribuições que lá nos Estados Unidos são destinados aos enfermeiros, por exemplo. Por exemplo, se um médico vai para um centro cirúrgico, um anestesista, nos Estados Unidos o anestesista começa a dar anestesia, da metade da anestesia para diante, o enfermeiro anestesiologista continua conduzindo o paciente, ele vai para uma outra sala cirúrgica. No Brasil não, no Brasil ele tem que ficar. Então nós temos essa relação não é comparável, porque as atribuições são distintas, portanto nós precisamos de médicos. A origem do médico, se cubano, se mexicano, se americano, se inglês, se português, isso para mim é indiferente. O que nós precisamos é ter médicos de boa qualificação profissional. Doutor Ciro, nós, na saúde, somos um dos grandes responsáveis pela melhor qualidade de vida da população. A população pode melhorar a sua qualidade de vida baseado em pelo menos 4 pontos. Se ele tem uma boa herança genética, se você é filho de pessoas saudáveis, você tem uma maior probabilidade de ter uma vida longeva e saudável. Se você tem hábitos de vida saudáveis, você tem uma probabilidade de ter uma vida saudável e longa. Se você tem recursos econômicos, se você é uma pessoa que nasce numa família abastada, a sua possibilidade de ter uma vida de qualidade, saudável e longeva é maior do que aquele que nasce de uma família pobre e com dificuldade. É óbvio. Agora tem um quarto item que depende de nós. Bons serviços médicos contribuem de forma decisiva para a qualidade da população, da saúde da nossa população. E bons serviços médicos só se fazem com bons profissionais de saúde. O que nós estamos importando e precisamos saber é se os médicos cubanos são bons profissionais de saúde. Isso nós não sabemos, porque não nos foi dado o direito de avaliar qualitativamente esses profissionais. Se forem bons profissionais, ótimo, que venham os cubanos, não há nenhum problema, que venham até os argentinos, eu diria. Até argentino poderia vir. Eu acho que... Não, mas depois da Copa do Mundo, né? Depois da Copa do Mundo. Essa questão da saúde, nós temos hoje aí não é problema de saúde, né? É uma política de doença, né? O problema da água, o problema do saneamento. Nós temos no Brasil hoje alguns milhões de pessoas com tuberculose, né? A Rocinha, né, é um foco de tuberculose, né? E esta questão que antecede, que é saúde, mas que ainda não é doença, né? E não é tratamento da doença, parece que não é cuidado, né? O que a gente tem gastado hoje aí para realizar essa Copa, nós poderíamos urbanizar toda a Baixada Fluminense e esvaziar os hospitais, né? Então é uma questão que nós temos aí. Coisa, mas o modelo nós temos recursos, né? Nós temos aí 40 bilhões para realizar um jogo de futebol e quando poderíamos resolver um problema que está causando mortes, né? Nós temos cerca de 10 milhões de pessoas com tuberculose e morrem cerca de 500 mil por ano, né? Isso é assustador, né? E ninguém está cuidando disso. A gente tem uma série de doenças que são
ocasionadas por determinantes sociais, né? A pobreza, a má alimentação, falta de iluminação, falta de ventilação, uma moradia inadequada, e aí a gente tem a tuberculose, que pode ser dita aí uma doença crônica, mas a gente tem, e aí vive aqui no Rio de Janeiro, né, a situação de dengue, vive outras situações que são muito relacionadas a esses condicionantes sociais de pobreza e de onde a pessoa vive. O que a gente tem tentado mudar um pouco essa lógica, né, de que o melhor procedimento, a melhor remuneração vai para a pessoa que está para a empresa, né, que presta serviço de hemodiálise, ao invés de fazer um tratamento conservador de acompanhamento da hipertensão e diabetes, para que essa pessoa não se torne um dependente de diálise no futuro. Então, esse processo, acho que é um processo de transição e que é um processo longo, né, de um sistema que é pressionado tanto por essas condições, né, e essas doenças, ditas doenças da pobreza, como as novas, a situação que a gente vê do envelhecimento da população, né? Então a gente tem ainda um sistema diferente, por exemplo, do sistema inglês, né, em que já se resolveu o problema de tuberculose, de diarreia, porque socialmente se resolveu uma série de outros problemas, né? E por outro lado, eles conseguem hoje tratar o paciente com câncer, são as doenças do envelhecimento hoje, né? Câncer, diabetes, hipertensão. Então, assim, hoje a gente tem um sistema que está tendo que fazer duas coisas, três coisas, várias coisas ao mesmo tempo, que a gente não consegue ter uma boa resolutividade em outras áreas que não a saúde, né? A gente sempre falou, e aí acho que tem uma estratégia de sucesso que a gente teve, né? A questão da dengue. Não adianta vir para a Secretaria de Saúde resolver o problema do mosquito em lugar nenhum. Porque o problema porque a gente não tem um saneamento, porque as pessoas têm que armazenar água, porque a água não chega todo dia, porque o esgoto corre a céu aberto, por uma série de outras coisas, porque não tem coleta de lixo nos municípios, por uma série de outras coisas que a gente, Secretaria de Saúde, não tem como resolver sozinho. Mas compensação nós vamos gritar agora no Maracanã, né? Na Copa. Só queria tomar os nossos ouvintes estão fazendo muitas perguntas e nós vamos privilegiar agora as perguntas dos nossos ouvintes. Uma pergunta, doutor Rogério. A Odete aqui de Campo Grande está trazendo até aqui a nossa discussão um assunto que vazou nas mídias, no Congresso a semana inteira, que é a intervenção de um deputado conhecido aqui do Rio de Janeiro. A pergunta dela é exatamente isso. O que vocês acham, né, como médico, como atuante aqui, o que vocês acham da atitude do deputado Eduardo Cunha de propor, né, o perdão de grande parte das dívidas dos planos de saúde? É uma pergunta bombástica, inclusive, né? Eu acho que foi pergunta da ouvinte Odete Campo Grande. Eu acho que foi uma utilização indevida de uma medida provisória que ia tratar de um outro assunto. E que o deputado Eduardo Cunha, numa manifestação até de esperteza política, incluiu naquela medida provisória essa proposta de redução das multas em que as operadoras de plano de saúde são submetidas quando deixam de atender os seus clientes no tempo definido previamente pela agência reguladora, que é a Agência Nacional de Saúde. Esse assunto de esperteza política me incomoda, porque esse assunto tem que ser discutido com todo mundo. Se existe uma regra combinada, não dá para se modificar por essas condições. O pessoal chega e enfia lá no Congresso um troço de repente. Ninguém combinou isso, não havia nenhuma discussão temática sobre isso. É possível discutir isso, se o impacto sobre os operadores de plano de saúde. A questão, doutor Rogério, é que existe no setor da saúde privada, suplementar, que é de plano de saúde, quem paga o plano de saúde somos nós que temos plano de saúde. O plano de saúde é um mero administrador dos recursos financeiros desse sistema mutualista, que todos pagam para que poucos usem. Então, se você está dizendo que não tem uma rede suficientemente grande para atender as demandas da população que tem plano de saúde, esta é a razão pelo atraso no atendimento. E este atendimento, quando atrasado, o plano de saúde é multado, é óbvio que o plano de saúde vai repassar essa multa para quem paga ele todo mês. Não vai sentir muito. A gente precisa discutir o seguinte: nós estamos de acordo que a fila de espera seja uma coisa correta?
A Inglaterra tem fila de espera. Você tem fila, mas a fila é uma administração de problemas que possam ser administrados pela fila. A emergência que não pode ter fila. Você não pode estar na porta de uma emergência com teu filho com doença e ficar horas para ser atendido porque não tem um dimensionamento de rede emergencial adequada. Então, essa questão da questão da multa financeira, isso é uma medida de esperteza, que eu não teria capacidade de dizer aqui a razão pela qual o deputado Eduardo Cunha colocou dentro da medida provisória, que estava sendo discutido outro assunto de saúde, esse problema da multa. E não deve ter, embora seja o deputado Eduardo Cunha, talvez não tenha nada a ver com o Instituto de Manguinhos. Pode até passar por Manguinhos, mas não é Instituto de Manguinhos. E não é à toa que ele é conhecido como coisa ruim, mas doutora Ellen, a propósito, Ana Cristina, da Cidade de Deus, ela narra o seguinte fato: um casal de gêmeos, bebês, foi levado para uma clínica, pois estava com sapinho. Os médicos e pediatras passaram todo tipo de exames, menos o remédio para a cura. Os bebês tiveram até que fazer tomografia e tudo foi pago. Depois foram levados ao pediatra e foi diagnosticado o sapinho, mas os bebês sofreram muito até chegar ao diagnóstico. Os pais podem entrar na justiça contra a clínica? É uma pergunta da nossa ouvinte Ana Cristina. Sempre pode, né? Eu acho que se ela se sentiu lesada nesse processo, acho que é um direito que ela tem e deve procurar. Mas isso só reflete essa dificuldade que a gente tem da formação das pessoas hoje por essa lógica toda. Acho que esse é o grande problema. Agora, mas Ana Cristina, a gente não aconselha a justiça, não. A justiça sempre é o último lugar que deve ser procurado, porque também não é um bom caminho e você pode acabar sendo estressada ao entrar na justiça. Exatamente. Então, tem aqui uma outra pergunta da Josane da Penha. Por que a vacina para a gripe é destinada somente para idosos e não para toda a população? Não, na verdade não é só para idosos. Ela tem vários públicos-alvos, dos idosos, as gestantes, os portadores de doenças crônicas e de algumas situações especiais, paciente transplantado. Então, hoje a gente ampliou muito essa vacinação, porque essas são as pessoas que têm risco. A gripe, ela é em 90% dos casos uma doença benigna, em que a gente, se tiver uma boa alimentação, se for repousar, se ficar bem hidratado, a gente passa por ela como passa por qualquer outra situação. São 2-3 dias de cama e isso vai melhorar. Agora, para essas populações especificadas, existe um risco maior dessa doença se tornar uma doença grave. Por isso que essa condição foi feita para esse tipo de pessoas. Ciro, é engraçado que na quarta-feira agora, no Globo, saiu um artigo de um médico, o Roberto Cooper, e um artigo muito provocativo sobre essa questão de plano de saúde. Não sei se vocês leram isso. O título é assim: use o SUS e troque de carro. Ele diz assim: a aspiração das pessoas hoje é ter um plano de saúde e não usar o sistema único. Então ele faz um cálculo: você pagar durante 5 anos um plano de saúde, é como se você pudesse comprar um carro zero a cada 5 anos. Então ele diz: por que a população não exige um SUS de qualidade? Aí ele termina o artigo dizendo que o sistema único de saúde inglês foi apresentado nas Olimpíadas lá em Londres e foi um motivo de orgulho nacional. E todo mundo sabendo que o sistema inglês é um negócio fabuloso. Uma vez eu passei mal, estava lá, fui atendido de uma maneira que acho que eu jamais seria aqui no Brasil. Então, essa questão do SUS, embora nós garantimos o acesso não é de qualidade. Os nossos ouvintes já estão fazendo muitas perguntas, vamos dedicar algum tempo aos nossos ouvintes. A Gislaine de Botafogo está fazendo a seguinte sugestão: o que vocês acham dos médicos particulares, ou melhor, dos hospitais particulares, separarem 10% dos leitos de emergência para pacientes que não têm plano de saúde? Seria uma boa solução? Parece que já há essa proposta e esse acordo, não é isso, doutora Ellen? A gente, dentro do Sistema Único de Saúde, tem a figura do hospital privado contratualizado com o sistema, né? E que para ele, se ele quiser manter isso num percentual de 10%, ele pode fazer essa oferta, ou ele pode tentar ampliar isso para conseguir a filantropia, que é uma série de incentivos que é dado pelo governo, para que ele se dedique no mínimo 60% dos leitos ao Sistema Único de Saúde. O que eu acho que o José podia comentar um pouquinho mais, tanto o sistema de emergência, né, tanto público quanto privado hoje, ele tem um estrangulamento muito importante.
né? Apesar da gente ter organizado um pouco melhor a porta da entrada, a gente inaugurou as unidades de pronto atendimento no estado, já são mais de 30 milhões de atendimentos feitos nesses anos todos, a gente ainda tem uma demanda crescente pelo serviço de emergência, né? E isso ocorre tanto no público quanto no privado, né? Se for qualquer hospital privado hoje para porta de emergência, você vai esperar, se o seu caso não for grave, houve um processo, um avanço, porque não é mais aquela lista por ordem de chegada, é uma lista que trabalha, né? É um processo de humanização que classifica a gravidade do doente, mas no caso de uma gravidade menor, você espera pelo seu atendimento, né? Isso muito vem por conta dessa atenção primária, né, de prevenção, de promoção da saúde, de acompanhamento constante, ela não está bem estruturada hoje dentro do sistema. Então você pressiona imediatamente a porta de entrada da emergência. E a senhora pode nos adiantar como andam as conversações para a reabertura da Santa Casa? Parece que é uma promessa do governador, a secretaria está acompanhando isso? A gente vem trabalhando, assim, a Santa Casa, ela é estratégica hoje para o estado do Rio de Janeiro, sempre foi estratégica. Primeiro porque é um centro de formação, né? E sempre foi um centro de treinamento dos alunos da graduação, né? Isso é uma das coisas mais importantes, que é isso, é quando você aprende a pegar no doente, fazer o exame físico, ver o que o doente, escutar a demanda. E segundo, porque é uma quantidade de leitos que a gente tem a possibilidade de fazer uma abertura, se adequados à norma sanitária, que vem a contribuir a desafogar um pouco essa situação de insuficiência que a gente tem hoje dentro do estado, né? Então, o que vem se trabalhando, né? E aí esse é o esforço do governador Pezão, em organizar, junto com a Santa Casa e a sociedade civil, um plano de reabertura da Santa Casa, para que a gente possa, em conjunto aí, com todos os atores sociais, né? Porque a gente vai ter, eles têm um passivo de dívidas muito grande, então vai ter que criar fórum, vara única, ou não sei muito bem como é que chama, né? Um juiz único para executar a trabalhista, para a gente poder organizar minimamente isso, porque hoje qualquer recurso que é colocado na Santa Casa, ele é sequestrado. Então a gente teve um tomógrafo da Santa Casa que estava lá, foi leiloado para pagar uma dívida trabalhista no valor de R$100 mil, né? O tomógrafo... Como é que chega uma situação dessa? Chegou numa situação muito ruim. Então, é um plano que a gente está fazendo em conjunto, que vai precisar de envolvimento de vários setores, para a gente poder tentar separar, né? Isso tudo que existe, esse passivo todo da Santa Casa, e aí a Santa Casa, né, discutir também como é que é essa questão dos imóveis, o que a gente vai conseguir fazer para amortizar essa dívida, para pagar o que está devendo para as pessoas, mas num processo mais rápido de reabertura com um novo CNPJ, para que a gente possa contratualizar com o SUS, para que eles possam receber recursos, para que a gente possa fazer as obras necessárias na instituição, que é muito importante para o Estado. Doutor Ciro, eu até estava conversando com ele ali fora sobre a Santa Casa. Eu me lembrei de um episódio da Varig. A Varig tinha um simbolismo para o Brasil com a mesma similaridade que a Santa Casa tem para o Rio de Janeiro, especialmente na área da saúde. Eu me lembro que a solução que foi dada para a Varig foi: cria-se uma Varig velha e uma Varig nova. A Varig velha fica com os seus passivos, as suas dívidas, e tenta se resolver isto já vendendo patrimônio, fazendo o que quiser. E a outra Varig nova opera normalmente. A Santa Casa velha terá que ser feita a mesma coisa. A Santa Casa tem patrimônio imobiliário, tem um monte de coisa. Um terço da cidade de Nova Iguaçu é da Santa Casa. Pode ser vendido para pagar isso, mas tem que separar. Uma coisa é a Santa Casa velha, a outra coisa é a Santa Casa nova, porque não haverá nenhum maluco que queira assumir a Santa Casa do jeito que ela tem hoje, com mais de 300 milhões de dívidas, entre trabalhista, tributário, não sei o que. Né? Mas ali a Santa Casa tem um problema de gestão muito sério. Seríssimo. Uma das fazendas, a fazenda tinha ao lado da fazenda Machambomba, exatamente ao lado. Foi doada, foi deixada para Santa Casa no final do século XIX, início do século XX.
esta área continua hoje sendo ocupada, sendo, né, é uma das áreas mais nobres da cidade de Nova Iguaçu, que é de propriedade da Santa Casa, e que ela nunca se ocupou de administrar aquilo, de entregar, de tornar aquilo produtivo, nunca se ocupou, né? É algo espetacular, como é que faz um troço desse com um patrimônio. E eu conheço a história do patrimônio da Santa Casa pela cidade inteira, como se geriu mal e como gente enriqueceu, né, administrando essa caridade aí, né, fazendo essa misericórdia. E é uma vergonha para todos nós da saúde. É uma vergonha. A Santa Casa está fechada. Nós não podemos deixar homens de bem, mulheres de bens, como nós aqui, não podemos deixar a Santa Casa fechada. Isto é um absurdo que envergonha a cidade do Rio de Janeiro. Nós precisamos dar uma solução e reabrir a Santa Casa o mais rapidamente. Só os cemitérios que ela administra já é uma fonte de recursos. E os nossos ouvintes continuam fazendo pergunta, é que a Odaleia da Taquara, ela faz mais um desabafo. Ela diz que mora numa casa podre, cheia de ratos e baratas, e o filho mais velho quer vender a casa e jogá-la na rua. O que ela deve fazer? Se puder jogar fora, ou vender, ou fazer dela dinheiro para comprar outra, dona Odaleia, é um bom caminho. E a Thelma de Queimados, ela diz o seguinte: ela foi a um ortopedista que atendia pacientes particulares e pacientes pelo SUS. Ele era muito atencioso e cuidadoso com os pacientes particulares, mas quando atendia um do SUS, mal examinava. O que os pacientes do SUS podem fazer numa situação dessa, doutora Ellen? Tem um caminho, tem uma ouvidoria na secretaria para fazer? Todo município tem um serviço de ouvidoria ligado à sua Secretaria Municipal de Saúde, né? A gente tem uma ouvidoria estadual e existe um número 136, que é um número de descagem grátis. 136, ouvintes, 136, ouvidoria da Secretaria de Saúde. Todos podem fazer as suas reclamações, isso vai para o Ministério da Saúde, mas chega até a Secretaria Estadual de Saúde de forma muito ágil para que a gente possa fazer as intervenções necessárias. Ótimo. Maria Aparecida de Nova Iguaçu, ela diz que tem que fazer 3 exames urgentemente, mas não consegue marcar pelo SUS. Dizem que o sistema não cobre estes exames. O que fazer? Tem algum conselho a fazer, doutora Ellen? Maria Aparecida de Nova Iguaçu. Hoje acho que a oferta de exames pelo SUS ela é bem abrangente. Eu acho que pouca coisa fica fora. O que pode não ter suficiência dessa oferta. O que eu sugiro é que ela procure a Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde para ver se realmente esses exames não são feitos, se não tem prestador hoje dentro do sistema para fazer. E a Ana Cláudia de Maricá, ela está fazendo uma pergunta muito mais para os nossos apresentadores do que para os nossos convidados. Ela diz assim: o pai dela morreu há 2 anos. Ele era casado com outra mulher que ficou com todos os bens, inclusive com o seguro de vida que estava em nome dela, e com o valor de uma causa trabalhista e com um terreno. Quer saber se tem direito a alguma coisa. O juiz de órfãos está aqui, doutor Damasceno. Como é que o senhor orienta a dona Ana Cláudia de Maricá? Obrigado, Ana Cláudia, pela participação. A primeira questão do seguro, né, recebe aquele que foi designado como beneficiário. Então, quem contratou o seguro, né, designou a companheira ou esposa como beneficiária, ela é beneficiária. Ou qualquer outra pessoa, né? Ou qualquer outra pessoa. A questão da herança é que nós precisaríamos ver se o pai era efetivamente casado com essa outra pessoa, né? Ou se ela apenas vivia, né? Convivia com essa outra pessoa. Isso para mim já faz diferença. A segunda é que nós teríamos que ver um conjunto de regras, está no artigo 1829 do Código Civil. Concorre com quem se é casado, qual é o regime de casamento, qual a idade, né? Porque a idade dele, quando casou, poderia influir no tipo de regime. Então eu sugeriria que ela procurasse um defensor público, um advogado, que poderá orientar melhor, porque nós teríamos aqui um conjunto de variáveis que impede uma resposta, né, sobre essa sucessão, sobre o terreno e sobre essa verba trabalhista aí. Desembargador Rogério, e Fátima da Tijuca está fazendo uma pergunta também que diz respeito às nossas siglas e os nossos símbolos na informática do Tribunal de Justiça. Ela pergunta aqui: o que significa a frase serve, habeas corpus, recursos, /agravo, arquivo geral e encaminhamento do agravo? Não, em princípio parece que foi tudo arquivado já, né? Já está arquivado no arquivo geral nosso, que é lá em São Cristóvão, me parece, outro em Nova Iguaçu. Fátima, habeas corpus, Fátima, é um processo muito rápido, né? E é um recurso
para socorrer as pessoas que estão com a sua liberdade ameaçada. E uma vez julgado, ele vai diretamente para o Mas se ela entrar no site do tribunal... Ela entrou no site, isso aqui é Não, mas se transcrição ela pegar do o site. histórico, é toda a movimentação, está à direita em cima. Tem um ícone lá, ele está todos os movimentos. Aí ela vai ver o que aconteceu com esse processo. Então, Fátima, site do tribunal, www.tjr.jus.br. Doutora Ellen, Kátia de Itaboraí, veja que os nossos ouvintes são participativos e abrange uma área muito grande do nosso estado do Rio de Janeiro. Ela disse que fez uma mamografia há 4 meses e foi diagnosticado um nódulo no seio esquerdo. Ela sente muitas dores, o médico pediu uma ultrassonografia, mas ela não consegue fazer o exame, que está na Secretaria de Saúde de Itaboraí. Quando foi reclamar, disseram que teria que ficar na fila, mas o caso dela é grave. São vários casos graves que estão na fila, né? E ela consegue acelerar esse processo de alguma forma, doutora? Não, acho. Kátia de Itaboraí. Se já existe, né, a detecção de um nódulo, ela já tem que ir para um centro de oncologia, né? E ela consegue fazer isso dentro da própria secretaria. Mais uma vez, né, se ela não conseguir ali, ela pode entrar em contato com a ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde, que vai pressionar e fazer o encaminhamento da forma adequada. A Fátima, aquela do habeas corpus, está dizendo, o filho dela, seu filho está preso e ela quer saber se ele vai ser solto com esse resultado. Não, Fátima, com esse resultado de arquivamento, não, provavelmente ele não será solto. Tem que procurar o seu advogado ou a Defensoria Pública, ou para interpor um outro recurso de habeas corpus, se for o caso, ou faça isso que o doutor Damasceno lhe aconselhou, dê uma olhada no andamento de todo o processo no site do tribunal. A Cleonice de Vilar dos Teles, ela está pedindo, pelo amor de Jesus, que abram a Santa Casa. Doutor José, já vi que o senhor é um dos aficionados, um dos que defendem a abertura da Santa Casa, assim como a Cleonice. Lá a filha dela foi salva da morte. A população pode fazer alguma coisa para acelerar esse processo? Claro, nós estamos num ano eleitoral. Esse ano eleitoral é fundamental. O governador Pezão, pelo que eu li nos jornais, está empenhado e colocou isso como uma prioridade do seu plano de governo desses 9 meses de governo, não sei quantos meses de governo, de reabrir a Santa Casa. Eu acho que a população tem que cobrar do seu parlamentar, cobrar do governador um posicionamento em relação a isso. Que não seja só propaganda. Que não seja só propaganda. Eu queria até, doutor Ciro, aproveitar essa pergunta para retomar um pouquinho rapidamente a questão que o doutor Rogério nos levou para um artigo do Roberto Cooper, meu colega e amigo Roberto Cooper, no jornal o Globo essa semana. Eu acho que o Estado brasileiro, ele tem, como todo Estado de qualquer lugar do mundo, ele tem obrigação na área da saúde, fundamentalmente de 4 pontos. Ele tem que regular, ele tem que financiar, ele tem que gerenciar e ele tem que prestar o serviço. O Estado cubano, que foi citado aqui, faz as 4 coisas: financia, regula, presta serviço e gerencia. E funciona. E funciona de acordo com os padrões que Cuba estabeleceu como adequados para a sua população. Agora, no Brasil, nós temos um sistema misto. O governo, em alguns setores, regula. Regular é dizer, eu quero que a população seja atendida em 7 dias no consultório. Eu quero que faça 500 cirurgias de hérnia inguinal por mês. Sei lá, qualquer tipo de regulação que define um padrão, uma métrica, um indicador que ele tem que cumprir. Financia, o Estado financia através do SUS que isso seja feito para a sua população. O Estado tem demonstrado ser péssimo gestor e péssimo prestador de serviço de uma maneira em geral. Eu estou falando aqui ao lado da minha querida subsecretária Ellen, que tem feito um esforço monumental. Há que se reconhecer o esforço que a Secretaria Estadual de Saúde fez nesses últimos anos de melhorar o padrão da assistência médica hospitalar e de saúde do ponto de vista conceitual mais global no Rio de Janeiro. Mas é insuficiente. Há um déficit monumental de serviço de boa qualidade. Eu acho que nós deveríamos, no caso da Santa Casa, o Estado não
não tem que se meter a querer gerenciar e prestar o serviço. Deixa isso. Você sabe que eu discordo? Pois é, doutor Damasceno. Eu conheço eu vindo ao Rio de Janeiro com 9 anos de idade, fui atropelado na Penha jogando bola na rua, fui atendido no Hospital Getúlio Vargas. Muito recentemente, um médico vendo essa cirurgia falou assim: o seu quanto foi isso? Né? O seu pai devia ser muito amigo do médico. Não, foi no hospital público. Isso tem 50 anos, né? Isso tem 40 anos. Por favor, não aumente. 50 anos. Doutor Damasceno, sabe o que acontece? Eu estudei em escola pública desde o primário até a universidade. Eu sempre fui atendido, minha família era muito pobre e eu sempre fui atendido em serviço público e era de qualidade adequada. Hoje, eu lhe garanto que neste modelo que temos de regulação do setor público, de repartição pública, em que não se pode definir com clareza métricas e cobrar coisas de resultados, José, o que está esculhambando esse sistema é a participação privada, são os interesses privados, né? São as OS, se nós pegarmos, aí vamos ver, quem é o dono da OS, ele é o mesmo que é o gestor público, ele não é gestor público de nada, ele está assumindo um cargo público para poder financiar a empresa dele, que presta serviço para o próprio Estado. Eu acho que a OS... Eu tenho ficado abismado com essa parceria público e privada, né? Isso já não é mais um caso de saúde, isso já é um caso de polícia, né? Eu tenho ficado abismado. Eu acho que o Estado tem que chamar para si a obrigação de prestar esse serviço e prestá-lo. Como a Inglaterra fez. Como na Inglaterra faz. Não vamos falar de Cuba, não. Como a Inglaterra faz. Veja bem, eu acho que o Estado tem que, no meu entendimento, o Estado tem que fazer uma regulação bem feita e financiar aquilo que deseja. Mas o Estado são esses empresários que estão lá. A doutora Hélia é uma exceção que merece aqui nossos elogios, né? Mas a gestão do sistema, ele tem sido feito, né? Eu julguei isso a minha vida inteira, 18 anos, 3 anos em Magé, 15 em Nova Iguaçu, né? Para resolver as coisas tem que ir pela via privada. É igual saúde, é igual segurança pública. É muito fácil resolver com o coronel que é dono de empresa de segurança do que ir pelas vias formais. Porque a Constituição, ela só permite que a empresa privada entre, que a iniciativa privada entre, complementando o sistema. Isso. Mas o coração do sistema, ele é público e tem que ser deveria ser público, exato. De qualidade. O problema é que a gente não vê a qualidade. Né? Deveria ser. Mas como é que na Inglaterra na Alemanha eu sei, mas eu estou dizendo o seguinte, nós não temos, ao longo dos últimos anos, tanto que hoje a gente vê essa judicialização imensa e as reclamações que chegam no nosso programa aqui, de pessoas que querem fazer o acesso a serviços e não conseguem. Mas será que transferindo para a iniciativa privada vai melhorar? Eu tenho dúvida. Desde que se cobre, eu não sou contra isso, eu acho que seja público, seja privado, o Estado brasileiro, ele não funciona. No meu entendimento, nada. Só na polícia e na arrecadação tributária. Aí ele funciona. Sem dúvida. O que eu digo é o seguinte: para mim, para minha família, para as nossas famílias, dos nossos funcionários, não importa se quem está atendendo ali seja um profissional público ou privado, o tipo de relação dele com aquela instituição. O que me importa é que eu seja bem atendido. E o que o dever do Estado é fazer uma regulação e cobrar que o prestador de serviço faça o serviço direito e que por isso seja remunerado adequadamente. Mas é o que o doutor Damasceno está falando, o Estado, ele não é uma entidade no ar. Exatamente. Né? Quem está administrando lá é o próprio empresário privado. Não. Eu acho que assim, a gente tem uma experiência. A gente tem uma experiência aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que não é a pioneira no Brasil, que foi trabalhar com parceria público-privada, seja com OS, seja com empresa privada, que nos deu uma série de agilidades, tendo em vista a situação que a gente tinha do funcionalismo público no estado do Rio de Janeiro, né? Então não existia, e essa foi uma decisão de governo, né? A chance da gente ter bom serviço de qualidade pagando R$1.500 a um médico para trabalhar 24 horas. Né? Isso não se quer dizer que não existe o dinheiro para isso, mas existem uma série de repercussões previdenciárias de outra monta que a gente, né, para reestabelecer o mínimo do grau de atendimento que a gente achava e não conseguimos fazer em 100% das unidades, a gente tem clareza disso, a gente avançou, mas não é um sistema que a gente ainda que a gente fala é o razoável para ofertar para as pessoas. A gente tem centros de excelências, né, como o Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer, a gente tem
O próprio Hospital Getúlio Vargas, tem vários hospitais, vários serviços que estão sendo prestados hoje com um padrão muito melhor do que existia antes, né? E que dependiam, né? Eu acho que assim, poderia ter sido feito diferente? Poderia, mas se a gente tivesse uma conversa anterior, de rediscussão, que a gente não teve tempo de fazer e precisava imediatamente assumir e melhorar a condição de vida das pessoas. Então, acho que são dois processos que eles deveriam correr em paralelo. Né? Como é que a gente organiza o Estado hoje para essa prestação de serviços? Acho que parte do serviço de Londres, ele também é contratualizado, né? Os hospitais, os grandes hospitais são hospitais privados, né? Contratualizados com o sistema público de saúde, atendem 90% do seu atendimento, são feitos com isso. Assim como a gente tem que fazer de uma forma diferente, porque 100% daquilo que a UES produz hoje dentro de um hospital estadual, ele é público, ele é garantido sem custo nenhum, a pessoa tem garantia de acesso. O que a gente tem hoje dentro do sistema, eu acho que são duas situações diferentes. O primeiro é que alguns serviços a gente ainda não tem serviço de qualidade para alguns serviços. Para outros, a gente tem uma insuficiência, isso se reflete num trabalho que está sendo feito agora em conjunto com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria, que é a Câmara de Litígio, né? O resultado desses 6 primeiros meses da Câmara de Litígio, que foi montada aqui em conjunto com vocês da Justiça, ali e com a Procuradoria-Geral do Estado, ela reflete isso, né? Boa parte daquilo que entraria para uma decisão judicial, que seria levado para uma decisão judicial, ele acontece por falta de organização do sistema público de saúde, né? Então, a consulta existe, o exame existe, o problema é que a pessoa não consegue chegar ao sistema, né? E o que a gente está fazendo é esse mapeamento, consegue fazer o encaminhamento da pessoa. Não é uma outra não é uma outra porta de entrada, é simplesmente a gente organizar aquilo que já existe de oferta. E um outro lado é aquilo que a gente não tem oferta, né? Que a gente cresceu ao longo desses anos em algumas situações, em outras a gente não conseguiu suficiência. Então hoje a gente tem suficiência para exame de tomografia, de ressonância, para uma série de coisas, mas não tem suficiência hoje de leite de UTI, por exemplo, que acho que é a principal demanda hoje do plantão judiciário, né? Apesar da pessoa estar assistida, ela não está assistida no local adequado, ela não está numa emergência precisando ser entubada sem estar entubada, né? Ela está na emergência entubada, ela só não tem ali a situação, a condição de estar excelente para a gente poder recuperar a saúde das pessoas. E esse eu acho que é um processo que a gente precisa, né? Realmente, gerenciar a fila de espera acontece em qualquer lugar do mundo, né? Quando você vai fazer uma cirurgia que não te desabilita nada, quando você vai fazer um outro procedimento, a gente tem lista de espera para várias situações. Só que o que a gente não pode ter lista e não pode ter essa espera e causa essa judicialização é para o serviço de urgência e emergência. E esse é o que a gente precisa realmente organizar e dar a resposta adequada para as pessoas. Doutora Ellen, muito esclarecedora aí a entrevista, tanto da senhora como do doutor Josier, mas nós, infelizmente, nós estamos próximos de acabar o programa e nós temos que privilegiar as perguntas dos ouvintes. E a Kátia de Itaboraí retorna aqui, ela pede aquele número da ouvidoria, 136, não é isso? 136. 136, Kátia, você procure nesse telefone e faça as suas consultas ali. A Marta do Tanque, ela pergunta como fica a segurança dentro dos hospitais. Muitas vezes polícia leva presos ou bandido e a população fica em risco porque não fazem hospitais nos presídios. Marta, isso é uma questão que nós vamos tratar num outro programa, mas obrigado pela sua participação. E Marcos de Nilópolis diz que a sua sogra cuidava do irmão que tinha problemas mentais, ele morreu há um mês. A sogra pode receber a pensão dele, já que ele foi da PM? Marcos, eu sugiro que você consulte um advogado ou a Defensoria Pública, porque essa é uma questão que demanda algumas perguntas que eu deveria fazer ou que o profissional deveria fazer e que não estão na sua pergunta. A Tereza de Santa Cruz diz que a mãe está esperando há 1 ano o exame de otorrino. O que ela deve fazer? Essas especialidades, né, otorrino, pediatria, são especialidades que não se formam mais as pessoas, né? A gente pode fazer o encaminhamento dela para ela procurar a Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem um setor de ouvidoria lá para fazer o encaminhamento naqueles poucos serviços que ainda existem credenciados ao sistema.
Então, Tereza de Santa Cruz. Tereza, ligue para 136 e faça aí a sua reivindicação na ouvidoria. Você pode assistir esse nosso programa de hoje através do site www.redejuridicatv.com.br. Doutora Ellen, eu não poderia encerrar esse programa sem lhe fazer pergunta, porque eu sou apaixonado pela criança, pela causa da criança. Nós temos um problema seríssimo, que é a questão do autismo. Há, inclusive, uma juíza que trabalha, que se dedica a essa questão do autismo e que publica um prospecto orientando de alguns possíveis sintomas do autismo, né, que é um distúrbio neurobiológico de que componentes que compromete o desenvolvimento típico do indivíduo, afetando a cada criança de forma única. Mas o autismo não é coisa do outro mundo e a gente pode cuidar. A secretaria cuida do autismo, doutora? A gente fez agora, na semana retrasada, um seminário de capacitação junto com os professores da rede estadual, para a gente poder detectar mais precocemente essas situações, né? O que acontece hoje é uma discriminação desse indivíduo dentro da própria escola. Então, esse foi o primeiro passo para a gente reconhecer essa demanda e poder fazer o encaminhamento aos serviços adequados para um acompanhamento, porque essas são pessoas que têm plena capacidade de se reintegrar dentro da sociedade. Doutora Ellen, muito obrigado pela sua participação nesse nosso programa, muito esclarecedora. Obrigado pela sua inteligência, pelo serviço que prestou aqui. E eu quero fazer aqui uma ressalva. Nós fazemos aqui, toda a população, muitas reclamações da questão da saúde, da questão da educação, mas nós temos que reconhecer que nós temos profissionais de altíssima qualidade na administração pública mesmo da saúde. O que nós não temos são políticos comprometidos com essa causa, né? Lamentavelmente, essa a questão. Tivemos o exemplo essa semana, né? Doutor José, obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelas suas explicações, agradecendo aos nossos ouvintes pela participação neste programa de hoje e convidando para a próxima sexta-feira, passando a palavra para os nossos co-apresentadores, doutor João Batista Damasceno, desembargador Rogério de Oliveira, para as suas despedidas. Muito obrigado aqui, doutora Ellen, doutor José. Eu ratifico aqui, né, reitero as palavras do Ciro. Efetivamente, nós temos uma crítica à formulação desse sistema, né? A minha defesa, que aliás é muito veemente, né, dos gestores públicos, né, da gestão pública, né, do que é público. Né? Agradecer a doutora Ellen, né, e dizer que é um prazer muito grande, né, estar aqui debatendo esses nossos problemas que nos afetam tão diretamente, que afetam o nosso corpo. Agradecer a todos e até a próxima semana. Então, o horário já está batendo aqui. Muito obrigado. Obrigado. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.